Nesse vídeo você vai entender como ficou os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana, como ficou confuso e vai começar a entender também, apesar da confusão, como ficaram. Então aproveita e já se inscreve no canal e curta o vídeo se você gostar. Na última segunda aconteceu o sorteio na Conmebol dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Então se você não acompanhou como ficaram os confrontos da Libertadores, assista o meu último vídeo aqui. Porém, por causa dos jogos atrasados de Grêmio Internacional, alguns jogos não tinham ficado definidos ainda, por conta dos jogos atrasados do Grêmio e do Inter, né? Então, aquele formato que foi divulgado no ano passado, dos playoffs, que foi divulgado mais ou menos assim, que, por exemplo, na oitavas de final ali do Botafogo, ele enfrentaria o Patronato nos playoffs e o vencedor desse jogo enfrentaria o outro time nas oitavas, ou então do Corinthians, que enfrentou o Universitário nos playoffs e o vencedor enfrentou o Newell's Old Boys. Dessa vez, como o campeonato, a fase de grupos ainda não foi finalizada por causa do Internacional, os playoffs não ficaram definidos ainda. E você vai entender agora nesse vídeo por que ainda não foi definido. Porque diferente da Libertadores, que é apenas um sorteio simples, na Sul-Americana você tem playoff disputado de uma maneira um pouco diferente, em que o melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o pior time da terceiro colocado da Libertadores. E o segundo melhor da Sul-Americana pega o segundo pior da Libertadores. E o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o terceiro pior terceiro colocado da Libertadores. E assim sucessivamente, assim são chamados playoffs A, B, C, D, F, G e H. Só que como o Inter ainda tinha 2 jogos atrasados e só não podia ficar em primeiro, mas podia ficar em terceiro e em segundo, e podia ser a terceira melhor campanha ou a última melhor campanha, então não ficaram definidos os restos dos playoffs. O que tinha ficado definido é que o Bragantino era o melhor segundo colocado e o Barcelona de Guayaquil foi o pior terceiro colocado da Libertadores. Esse confronto havia ficado definido. Assim como o playoff B do Atlético Paranaense era o segundo melhor segundo e o Cerro Porteño foi o segundo pior terceiro colocado da Libertadores. Esses foram os 2 únicos confrontos que ficaram definidos. Do playoff C, o terceiro melhor segundo colocado da Sul-Americana também foi definido. Porém, o terceiro pior terceiro colocado das Libertadores ainda não tinha definido, por causa do grupo do Grêmio, que como vemos aí, o Grêmio ganhou do Huachipato na última terça-feira e jogou o Huachipato que estava em segundo para terceiro. Então o Huachipato também agora entra para a Copa Sul-Americana como o melhor terceiro colocado. Então ele joga o Palestino como o terceiro pior terceiro colocado da Libertadores, então ele enfrenta o Cuiabá. Agora no sábado o Grêmio decide então a vaga de primeiro lugar do grupo ou de segundo lugar contra Estudiantes no Couto Pereira em Curitiba, nesse sábado. Mas voltando a falar da Copa Sul-Americana, que é o objetivo desse vídeo, a outra vaga fica com Delfim ou Inter, que os dois vão jogar também no sábado agora às 9h30 da noite no Alfredo Jaconi. Caso o Inter empate esse jogo, o Inter acaba continuando em terceiro colocado e está eliminado, já que com o empate o Delfim continua na frente do Inter. Caso o Internacional ou o próprio Delfim vença esse confronto por 1-0, ele sobe uma posição ficando à frente do Racing do Uruguai, e assim seria definido mais um confronto. Só que como a maioria dos times segundos colocados da Copa Sul-Americana tem 11 pontos, o desempate seria no saldo de gols, por isso que eu expliquei que seria a vitória por 1-0. Caso o Inter ou o próprio Delfim ganhe por 2-0, eles estariam classificados como o 6º melhor segundo colocado da Sul-Americana, e o jogo seria outro. Caso algum deles ganhe por 3-0, eles estariam à frente do Boca Juniors, por conta do salto de gol. Se der 4-0, o resultado seria o mesmo, já que a diferença do Boca Juniors para a Universidade Católica é de 2 gols de saldo. Então, se o Inter ganha de 3-0 ou 4-0, dá na mesma. Caso seja um resultado superior a 5 gols, ele ultrapassaria o Universidade Católica, que tem saldo de mais 6. Aí, acima disso, continuaria na mesma posição, já que o Cuiabá tem 12 pontos e não pode ser mais alcançado pelos dois.
Como eu mencionei no começo do vídeo, na terça-feira também o Grêmio ganhou do Huachipato e garantiu sua classificação para a Libertadores e jogou o Huachipato como melhor terceiro colocado da Libertadores. Então assim ficaram definidas todas as vagas da Libertadores aos playoffs da Copa Sul-Americana. Que o Huachipato é o melhor terceiro, aí vem Rosário Central, segundo melhor terceiro, LDU, Del Valle é o quarto, Libertad o quinto e o Palestino é o sexto melhor terceiro colocado da Libertadores. Lembrando que ainda já tinha Cerro Porteño como segundo pior, Barcelona do Guayaquil como pior terceiro colocado da Libertadores. E assim ficariam os confrontos caso Delfim empate com o Inter nesse fim de semana. Ele encararia o Huachipato, que jogou com o Grêmio, né? No caso do Inter, ele não enfrentaria o Huachipato. Como eu expliquei, dependendo do número de gols de saldo que o Delfim ou o próprio Internacional vencerem o confronto desse sábado, vai definir o adversário deles nos playoffs, mudando o adversário quanto mais gols eles fizerem. Agora, a minha previsão para esse jogão de sábado é que o Inter ganhe esse jogo por 2-0. Aí nesse caso, se o Inter ganhar de 2-0 ou o próprio Delfim ganhar de 2-0, os playoffs seriam definidos assim: Cuiabá e Palestino, Universidad e Libertad, Boca Juniors, Del Valle, o Internacional contra a LDU, Always Ready contra o Rosário Central e o Racing do Uruguai enfrentaria o Huachipato. Quem vencer desses confrontos chegaria às oitavas. Desse modo, Always Ready e Rosário Central pegaria o Fortaleza, o Bragantino ou Barcelona pegaria o Corinthians, o Atlético Paranaense e o Cerro Porteño pegam o Belgrano. E uma curiosidade aqui que eu achei bem interessante: caso o Racing do Uruguai vença o Huachipato, ele pegaria o Racing da Argentina. Universidad contra o Libertad pegaria o Sportivo Ameliano, Boca Juniors ou Del Valle enfrentariam o Cruzeiro, Cuiabá ou Palestino enfrentariam o Independiente Medellín, Internacional ou LDU enfrentariam Lanús. E assim ficaram definidas mais ou menos um esboço de como será as oitavas da Copa Sul-Americana, com os playoffs definidos. Se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal para não perder a atualização dessa Copa Sul-Americana, da Libertadores. Em breve farei da Copa América e da Eurocopa. E também já estou fazendo a classificação do Brasileirão da Série A e Série B. Então se inscreva no canal e curta o vídeo se você gostou.